mais importante, no sentido de melhor, mas ele é o centro do livro. É dedicado muito tempo a ele, porque ele é de alguma forma um modelo, um paradigma de juiz de tudo que acontece no livro. Tudo que acontece no livro pode ser resumido como modelo em Gideão. A gente vai ver por que isso, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso texto. O que mais que a gente pode falar sobre Gideão aqui antes da gente começar? Capítulo 6 que nós vamos ler, descreve o chamado de Gideão, é a interação inicial de Deus com Gideão, que é alguém cheio de dúvida, é alguém cheio de fraqueza, é alguém inconsistente, é alguém que é hesitante. Gideão é alguém ele fraqueja muito, tá? Ele aprende a confiar em Deus no capítulo 7, e aí ele vence a batalha, e então, capítulo 8 ele fala, e aí capítulo 8 é só bênção. Capítulo 8, ele instala idolatria em Israel, ele, Gideão, ele causa guerra entre os israelitas, então ele causa coisas ruins no final. Então você vê como é que o alto e baixo dele. O mesmo juiz liberta, mas depois... E mesmo assim ele é tido como um ponto central no modelo. Ele é um ponto central dos ciclos. Não que ele é um modelo de juiz, já falei. Otiniel é quem aparece sem nenhuma falha. O modelo dos ciclos parece estar em Gideão. Tá? Não é que ele é um modelo positivo, não é isso. Okay? Vamos lá. Então eu vou passo a passo aqui, tá? E eu quero também ir mostrando para vocês, já para a Raquel aqui, a estrutura, porque como é um texto grande, eu já vou mostrando a estrutura aqui, ó. Então, deixa eu falar. Eu vou ler até o 6, porque do 1 ao 6 é a repetição do ciclo. Então veja, Israel faz o que é mal, ou seja, apostasia. Deus disciplina o povo, e aí tem uma descrição dessa disciplina, o que não tem em nenhum outro lugar como tem aqui. Como essa disciplina era feita, como Israel estava sendo oprimido. Em nenhum outro lugar tem como tem em Gideão. O que o povo que oprimia fazia. E então Israel clamou ao Senhor. Então a gente vai ficar aqui, tá? Ó, do 1 ao 6 agora. Vamos lá. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Vamos lá. Os filhos de Israel fizeram o que era mal. Quem quer fazer o que é mal? Qual é o pecado aqui? Idolatria. Vamos lembrar quais eram os deuses falsos, é claro, que os cananeus adoravam? 2. Um casal. Baal e Astarote, que tinham diversas variedades, né? Os Baalins, ou as diversas formas de Baal e as diversas formas de Astarote. Principal ambiente de ação desses deuses: fertilidade, agricultura. Cria-se que Baal era o deus da chuva, deus da tempestade, o deus que fertilizava a terra. E Astarote, a sua mulher, era a deusa da fertilidade também e da guerra. Então, um dos cultos a Baal e a Astarote era a fertilização humana, e eram as orgias cultuais ali que se faziam. E Israel estava envolvido nisso. O povo que foi liberto por Deus estava envolvido nisso. Então, o versículo 1 traz aqui referência à prática pecaminosa. Novo ciclo está sendo aberto aqui. Mais uma vez fizeram mal, ou seja, adoraram a Baal. E a opressão vem dos midianitas. E quem são os midianitas? De onde vêm? Né? O que comem? Como vivem? Produzem. Né? Olha lá. Onde fica Midian? Então, se você está aqui, ó, estou aqui em Canaã, tudo bem? O povo foi liberto do Egito, passou pelo Monte Sinai e chegou em Canaã. Está aqui Canaã. Midian é lá no sul. Olha aqui. No sul de Edom, inclusive, é de onde veio o sogro de Moisés. É daqui de Midian.
é um povo daqui de baixo, ó, tá? Do outro lado aqui do Monte Sinai. O Monte Sinai está aqui, onde o povo recebeu a lei. Midian está deste lado, bem ao sul, ó. Eles têm que subir para chegar até Canaã. Canaã está lá em cima. Esses são os midianitas. Essa é a geografia dos midianitas. Vou voltar para o nosso texto. Então, a opressão é curta de tempo, são 7 anos, não é? Nós vimos que com Otiniel, com os mesopotâmios, foram 18 anos, com Eglon, capítulo 3, que foi o de Moabe, foram 20 anos. Perdão, com Otiniel foram 8 anos, com Eglon foram 18 anos, é isso. E com Débora e Baraque, o capítulo 4, eu não me lembro aqui onde está. Enfim, o ponto é, não achei aqui, o ponto é... Não foi tanto tempo, né? Não foi tanto tempo, foram 7 anos, tá? Foi uma opressão curta, ok? Foi 20 anos aqui, achei. Mesopotâmia foi 8, com Otiniel, e Eglon de Moabe foram 18, e 20 anos com Jabim, rei de Canaã, o Císera, 20 anos. Mas foi muito severa essa punição aqui. A mão punitiva do Senhor nessa opressão dos midianitas foi muito forte. Por quê? Os midianitas primeiro. Quem era Midian? De onde veio Midian? Parente de Abraão. Abraão teve filhos com Quetura. Lembra dessa esposa de Abraão? Era uma das esposas de Abraão. Um dos filhos de Abraão com Quetura foi Midian, que deu origem aos midianitas, tá? Eles também eram chamados de ismaelitas. Uma caravana de ismaelitas levou quem para o Egito? José. Eram midianitas, tá? Então nós temos esse relato aí. Os midianitas também estão ali no meio daquela confusão com Balaão, também tem midianitas ali. Então é um povo que está sempre ao perto ali de Israel. E o sogro de Moisés era um sacerdote de Midian, e os queneus vêm deles, tá? Então, veja lá, o Senhor os entregou nas mãos por 7 anos. 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Então veja, a mesma expressão que foi usada no capítulo 3, para falar que a mão de Otiniel era forte contra os mesopotâmios, agora é usada aqui para falar prevalecendo o domínio, prevalecendo a mão dos midianitas. Inverteu. Agora não é a mão de Israel que é forte, agora é a mão do opressor que é forte. E já é uma primeira ideia aqui de tem uma mão muito forte oprimindo Israel, e a expressão é a mesma usada para Otiniel, quando Otiniel, com mão forte, ganhou dos mesopotâmios, tá? A situação era tão desesperadora para Israel, que Israel teve que fazer cavernas para se esconder. Olha lá. Covas, aí são cavernas. Covas que estão nos montes. Então, nos montes, eles abriram covas para se esconder da opressão. Cavernas, fortificações. Então, eles foram se refugiar, tiveram que abandonar os seus lugares para se refugiar nas montanhas, porque era necessário para sobreviverem. Os israelitas estavam sendo muito oprimidos. E como é que era essa opressão? Veja que agora o autor fala como era. Versículo 3. Por que eles fizeram essas covas, essas fortificações das montanhas? Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Agora nós vemos aqui que os midianitas chamaram mais outros 2 povos, se uniram com os amalequitas, que ficavam ali ao sul também, ó. Amaleque. Então você tem os midianitas aqui embaixo, e eles subindo contra Israel. Os amalequitas estavam aqui, e eles iam contra povos do Oriente. O Oriente é para cá, ó, tá? Então talvez os midianitas fossem poucos, então eles se juntaram com mais outros 2 povos para oprimir Israel. Voltando. Qual era esse tipo de opressão? Cada vez que semeava, então,
ao invés de exigir imposto, o que os outros faziam, exigiam impostos, paguem impostos para nós, vivam aí, mas nós queremos impostos de vocês, nós queremos parte da sua colheita, nós queremos parte do seu rebanho, mas vocês ficam aí. O que os midianitas faziam junto com os amalequitas e com os outros povos, que eram ali povos beduínos ali? Eles invadiam a terra de Canaã, destruíram a colheita e forçavam os israelitas a se esconderem. Então pensa, todo ano você plantava, aí chegava o tempo da colheita, vinha alguém e tirava. Olha o nível de opressão. Ou seja, eles não queriam controle político. Eles roubavam para si? Eles tomavam para si. Cada vez tomavam para si. E eles tinham a gente vai falar aqui desse poder que eram muitos. Israel tinha medo. Então olha só, eles não estavam interessados em controlar politicamente, mas eles estavam interessados em explorar economicamente, saqueando a terra, saqueando as colheitas. E eles tinham como aliados os amalequitas e os povos do Oriente. Curioso, né? Amalequitas é um povo que Moisés tinha falado para Israel: aniquilem os amalequitas, Deus está mandando. Israel não fez. Israel não fez. Então é mais uma vez o fracasso de Israel no passado volta a assombrar. E os amalequitas, tribo nômades, que migravam aí em busca de pastos para os seus gados, resolveram então oprimir dessa forma Israel. 4. E contra eles, contra Israel, se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. Gaza é lá no sul, lembra? Lá na tribo de Judá. Então é uma opressão do território todo. Invadiam, acabavam com as plantações, acabavam com o mantimento, acabavam com a colheita. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com o seu gado. Deixa eu voltar aqui para abaixar. Ou 5, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Então, o que acontece aqui? Veja como o autor descreve a opressão. Por quê? Porque ele está interessado em dizer, olha o sofrimento de Israel nesse nível de opressão. Lembra que com Baraque, o autor só disse assim, oprimia com 900 carros de ferro, lembra? Cisirã tinha 900 carros de ferro. Aqui é detalhado o tipo de opressão. Lá era uma opressão de exércitos, que talvez invadia aí, não tinha caravanas, lembra disso? Que no canto de Débora, ela fala, as caravanas sumiram, não tem mais comércio. Aqui ele está dizendo, não tinha colheita mais. O que Israel colhia, eles viam e tomavam. Imagina um filhinho falando, papai, está chegando o dia, né? Está chegando, filho, eles estão chegando. Eles vão pegar tudo que é nosso, vamos para as cavernas, vamos esconder. Você imagina 7 anos assim, todo ano, a família plantava, daqui a pouco vinha uma nuvem de poeira lá, estão chegando. Acabou de novo. Imagina o sofrimento de Israel com isso. Então, o destaque aqui nos versículos 4 e 5 é a força destruidora. A intenção é destruir a terra, é acabar com a terra. A comparação aqui é com gafanhotos. E curioso, lá em Deuteronômio, olha lá em Deuteronômio 28, lembra que o juiz ele tem que ler com o Deuteronômio aberto. Deuteronômio 28, 33. Se você olhar no 28, 15... um pouco antes ali tem um título, né, que o editor colocou, os castigos da desobediência. Então, Deuteronômio 28 é o final, Moisés está para entrar na terra e está falando, vocês vão colher quais bênçãos se vocês obedecerem, tais. O 28 vocês vão colher quais maldições se vocês desobedecerem, tais. Olha um dos castigos da desobediência, 28, 33. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Já estava dito, se me desobedecerem, vai vir um povo de fora e vai comer o que é de vocês. O fruto que vocês plantarem, um outro povo vem. Versículo 38, do mesmo capítulo. Lançarás muita semente ao campo,
porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Então, quando o autor coloca aqui, eles pareciam gafanhotos, ele quer colocar na mente do leitor o castigo da desobediência, a maldição da desobediência. Vai vir um povo igual o gafanhoto. Qual é a ideia de um gafanhoto para uma colheita, uma plantação? Destruir. Só isso que o povo entenderia. Gafanhoto e plantação, destruição. É isso que... E era um dos castigos da lei, da aliança, dos termos da aliança. Vocês vão perder a plantação, se vocês me desobedecerem, se vocês me abandonarem. Como que a gente interpreta? Eu acredito assim, né? A gente é muito literal, né? E aí, quando Moisés falou isso, com certeza eles imaginaram o gafanhoto mesmo, o inseto. Ok, não porque é? lá em Oséias, em Joel, virá gafanhoto, de fato. Então, Só que o autor aqui escrevendo coloca, eles pareciam gafanhotos. Ele está querendo trazer a imagem de um gafanhoto literal, mas está dizendo, eles vão fazer igual o gafanhoto faz, eles vão acabar com a plantação de vocês. E não deixavam sustento algum. Então, a comparação é apropriada, que é devastação. Devastação. Os midianitas são gafanhotos humanos, né? Que devoraram tudo igual uma praga. Pior do que 900 carros de Jabim. E aqui é a primeira vez que o camelo aparece no Antigo Testamento, é uma arma. Um camelo, tem inscrições e desenhos antigos de camelos como armas de guerra. São animais grandes e rápidos. Então isso causava medo. E olha só, olha onde está. Nem aos seus camelos, não se podiam contar, nem ele nem aos seus camelos. Então, é uma força de ataque, é um animal que ajuda no ataque. É grande, é rápido e você tem mais uma força de ataque animal. Então você tem uma opressão muito violenta aqui, tá? 6. Então, assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então o versículo 6 fecha a nossa primeira parte, tá? Se você anotou lá a divisão, o versículo 6 fecha a primeira parte. Muito debilitado aqui, literalmente na língua hebraica ficou muito pequeno. Israel ficou pequeno. Israel foi muito atingido. Debilitado com a presença dos midianitas. Então a agricultura foi afetada, roubavam rebanhos, versículo 4 disse isso, roubavam os gados, roubavam tudo, a colheita. Então você imagina, plantar, guardar para ter no inverno, não tinha no inverno. Então você imagina a fome que se instalou, porque não tinha comida mais. O povo estava morrendo, a terra estava devastada, não era mais seguro habitar onde estavam habitando, a ponto deles terem que fazer cavernas nas montanhas, buraco para se esconderem. Então eles foram aí forçados a viver de forma desumana. Só que clamaram, mais uma vez, algo do ciclo, eles clamaram. Poxa, de novo, nunca é tarde para clamar. Então, às vezes a gente quando está imerso em pecado, nós temos vergonha de clamar a Deus, não é? Davi, muitas vezes, nos Salmos, ele mostra isso, mas ele clama no Senhor, porque é para onde tem o socorro mesmo. O socorro é no Senhor, mesmo em situação de terrível pecado. Clame, clamar nunca é, vou clamar, é o que tem que fazer. Não, é muito. Clamar é importante. Recorra ao Senhor, não é o seu último, é o primeiro apelo. Clame ao Senhor mesmo numa situação de pecado, que Israel estava vivendo isso, pecado muito grave, mas Israel clama. Nós não sabemos aqui, claro, se Israel estava arrependido de fato, ou se foi só um clamor por socorro devido às circunstâncias. Vai ver que depois vai voltar a idolatria, mas o Senhor, que é o Senhor desse povo, tem uma aliança com esse povo. Então o pai vê o filho clamar, o pai vai em socorro do filho. Então Israel clama ao Senhor, e aqui a gente fecha essa primeira parte, o ciclo se repete. Tudo bem? Então nós vimos que como foi a opressão, não foi política, foi econômica.
devastavam tudo que era de Israel. Todo ano. Plantavam, quando ia semear, eles já sabiam a época, chegava o povo, tomava. E aí, vamos lá, deixa eu ir agora para o nosso próximo ponto. Vamos lá, ó, da estrutura. Vimos isso aqui. Agora, do 7 a 10, o confronto do Senhor a Israel por meio de um profeta. Tá? Então, agora o ponto é: Deus confronta o seu povo, Deus censura o seu povo, ensinando porque eles estavam passando por isso, por meio de um profeta. Tá bom? Esse é o próximo ponto, de 7 a 10. Vamos lá. 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um juiz. Não, a nossa expectativa é essa, não é? Porque foi assim com Otiniel, foi assim com Eude. Tendo clamado, Deus levantou um juiz, suscitou um libertador. Esse é o refrão. Mas aqui ele suscita um profeta. Parece com Débora lá, não é? Deus levanta a Débora. Aqui Deus levanta um profeta sem nome. Não está interessado em dizer quem é esse profeta. Ele levantou alguém, um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temam os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não desses ouvidos à minha voz. O que está sendo dito aqui nessa confrontação? A novidade então é que a acusação de um profeta separa o clamor da libertação. Tem algo no meio. Um profeta é enviado, não é um juiz que é levantado logo de cara. Um profeta é enviado. Nos ciclos anteriores, Deus responde ao clamor enviando um padrão, mas aqui, um juiz, mas aqui o padrão muda. Não é? Quando o povo clamou, ele levanta um profeta que repreendeu a idolatria, que repreendeu com os termos da aliança. Então, a primeira resposta que Deus dá ao clamor não é um salvador rápido, é um sermão. A primeira resposta é: então agora vocês vão ouvir o que está acontecendo, o que vocês fizeram. Antes que o resgate venha, as pessoas precisaram entender a situação em que elas estavam. O profeta vem e ajuda então eles a entenderem o problema. Ele quer que Israel entenda para onde a idolatria levou eles. E é um profeta anônimo que traz as obrigações do pacto. E as palavras desse profeta são semelhantes ao anjo do Senhor lá em Boquim, lembra? Que foi de Boquim, de Gilgal até Boquim, capítulo 2. O anjo do Senhor vai de Gilgal a Boquim e fala algumas coisas. Abre aí em Juízes 2. Olha como é similar o que o profeta diz e o que o anjo do Senhor diz. Juízes 2, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Não é similar? Olha lá. Assim diz o Senhor: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão, e vos dei a terra. As palavras são muito semelhantes ao que o anjo do Senhor falou. O profeta está falando agora as mesmas palavras, basicamente. Um profeta humano seguindo os mesmos passos. Então, Deus quer libertar Israel da sua miséria. Claro que quer, mas antes Deus quer mostrar o buraco que eles estão e por que eles estão ali. Confrontar a idolatria, confrontar o erro. Deus lembrou o povo: olha, eu libertei vocês várias vezes, eu libertei vocês do Egito, eu cheguei com vocês até aqui e tirei esse povo, e vocês entraram na terra. Vocês agora precisam resolver a sua questão de infidelidade. E agora, o profeta lembra os atos do Senhor, os atos de Israel no passado, e lembrou que Deus exige lealdade. E então, conclui com uma acusação: vocês não deram ouvidos. E eu disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Isso aqui são termos da aliança. Em Êxodo, antes dos 10 mandamentos, qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor vosso Deus que tirei vocês do Egito. Eu sou o libertador de vocês.
Não terás outro Deus, não farás imagem. Qual é o prefácio? Eu sou, eu libertei vocês. Aqui é a mesma coisa. E vocês não me deram ouvidos. Eu falei, não temam. Aqui é, não adorem, não sigam os deuses dos amorreus. Aqui os amorreus é uma palavra para representar o povo em geral de Canaã. Tá? É um dos povos que representa o todo. É um povo que representa o todo. Oi? Viva em alimentação, obedecer, e quando acontecia, Deus levantava. Só que agora, Deus está mandando um profeta para falar. Vocês estão assim porque vocês não deram ouvidos a mim. Olha quem eu sou e olha o que eu fiz. Está dizendo, quem eu sou e o que eu fiz. Vocês não obedeceram aos termos. Esse é o sermão que o povo precisa ouvir antes de vir um libertador. Mas é que essa história que eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da terra, ela é altamente repetida. Muito. Ela é demais de repetida. Para lembrar quem é o Senhor e o que Ele fez. Lembra, o povo estava 430 anos no Egito. 430 anos em outra terra. Eu te tirei vocês. Eu sou o Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tente se colocar nesse povo. Gerações depois de Abraão, que ficou 400 anos no Egito. O povo precisava aprender como adorar. Quem era Deus? Por que Gênesis foi escrito? No primeiro dia Deus fez... Porque para a gente parece que foi escrito para falar contra a evolução. Não foi escrito para isso, gente. Foi escrito para qual é o público-alvo de Gênesis? O primeiro leitor, quem era? O povo que saiu do Egito 400 anos. A última geração, que não sabia quem era Yahvé. Tanto que é quando Moisés vê a sarça e fala, quem que eu digo para o povo? Ele fala isso para Deus. Yahvé, eu sou. Moisés não sabe nem o que dizer para o povo, quem que apareceu para mim. Então Gênesis foi escrito não para combater o evolucionismo. Claro, tem ali fundamentos para isso, mas foi para dizer, povo, olha quem eu sou. Eu que criei o sol, que vocês adoravam lá no Egito, que era o Ra. Eu criei. Isso é criatura, os animais, eu criei. O propósito de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número é para mostrar quem Deus é e o que Deus quer. Como é que o povo tem que adorar o Deus verdadeiro. É para isso. E aqui o Deus está lembrando o povo disso. Olha quem eu sou e olha o que eu fiz. Tá? E aí fecha esse sermão. Então nós temos a volta do ciclo e vem um sermão agora de um profeta anônimo que aparece, vai embora e ninguém sabe quem é agora. Seguindo. Do 11 em diante, aqui na nossa estrutura, do 11 ao 16, o chamamento de Gideão. Tá, ó. O chamamento de Gideão. E aí começa a entrar o personagem de Gideão. Isso aqui é não é Bíblia, isso é. Pronto. Do 11 ao 16, chamamento. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. Difícil falar isso, né? E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então vamos lá para a geografia. Onde é que Gideão está no mapa de Israel? Aí que Otiniel está lá no sul, em Judá, né? Está naquela região. Depois vem Eude, que é Benjamim, é uma tribo acima, mais ou menos no meio de Israel. Moab está no lado ali, o canhoto, o Eglon é dali. Depois vem Débora e Baraque. Débora está em Efraim. Vou pôr o mapa ali, eu estou falando. Podendo ter o mapa. Aqui. Então a gente tem aqui, ó, Judá é o Otiniel, subindo um pouquinho vem o canhoto, o Eude, tá? Ele está aqui. Semana passada, Débora e Baraque estão nessa região, lembra lá, ó? Rio Quizon, Ribeiro Quizon, lá em cima o Monte Tabor, ele é de Naftali, o Baraque é de Naftali, só que Débora está aqui, ó, está exercendo o seu papel aqui. Agora, nós temos alguém de Manassés, da tribo de Manassés, tá? Esse Abisreita aí, deixa eu voltar aqui. Hoje que é o que Gideão está?
Gideão está aqui, Manassés. A gente vai ver que ele está por aqui, ó. Tá? Onde era Débora também? Não. Também, um pouco próximo ali, tá? Mais ou menos na mesma região. Esse Abiezrita é que o pai de Gideão, Joás, era descendente de Abiezer. Está lá em Josué 17, quando Josué divide as tribos, Manassés vai ficar nessa região e os descendentes de Abiezer vão ficar em Manassés. Então, Abiezrita é do clã de Abiezer. É isso, tá? Então, é Manassés, tá? É esse aí o termo. Então, aqui, o anjo do Senhor aparece. A gente vai ver quem é esse anjo do Senhor, esse tal anjo do Senhor que já apareceu antes, tá? E quem já apareceu a última vez no capítulo 2, falando ao povo. Enquanto Gideão estava trabalhando duro, agora veja que curioso, né? Deixa eu voltar aqui o nosso texto. O anjo vai e se assenta debaixo de um carvalho, de uma árvore que era até conhecida, né? Que pertencia ao pai de Gideão. Você tinha lá uma árvore que pertencia ao pai. Um carvalho, provavelmente um local muito conhecido de todos, onde possivelmente se reuniam até para conversas e julgar causas. Não se fala, mas uma árvore conhecida. Só que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Isso te fala alguma coisa? Sim. Ninguém trabalha com trigo onde tem que se trabalhar com uva. Lagar é onde pisa a uva. Peraí, tem uma coisa errada aqui. O cara está debulhando o trigo onde se pisa a uva. Tem alguma coisa estranha. Por que ele está aí? Aqui a gente vê a primeira característica de Gideão. Ele já está com medo dos invasores. Por quê? Onde você debulha o trigo é um lugar, é um campo aberto, porque o vento tem que estar nesse processo, porque o vento vai levar a palha embora, para ajudar a separar. Então, o lagar era mais ou menos um quadrado, ou algo circular, meio fundo, onde você pisava a uva e o líquido escorria para uma tigela, para um lugar onde o líquido ficaria. Então, era um lugar pequeno, onde alguém pisaria a uva. Ele está com trigo ali. Ele não está no campo aberto. Ele está escondido com medo. Já vem a primeira característica que vai aparecer várias vezes. Gideão está com medo aqui. Ele está escondido, fazendo com o trigo algo que é difícil. Devia ser difícil de fazer aquilo com o trigo ali. Era pouco espaço. Então isso aqui já é algo que já depõe contra ele nesse sentido. Ele já está com medo dos invasores roubarem o que é dele, porque era isso que o povo fazia. Ele está improvisando no lagar, longe da vista dos assaltantes, né? Então o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. A gente ri, né? É sarcástico ou não? Alguns dizem isso pode ser um tom irônico, mas o texto não diz, não nos dá o tom irônico, né? A gente que, poxa, o cara está escondido e é homem valente. Vamos lá, então a palavra aqui pode ser: o Senhor é contigo, homem corajoso. O anjo está dizendo que Yahvé é com ele, e aqui não está em letra maiúscula, mas na língua hebraica é Yahvé. Deu o nome de Deus, Yahvé é com você, homem corajoso. Então, apesar de temeroso e tímido, o anjo parece antecipar algo para ele. Você é um homem valente, você precisa dessa valentia. O Senhor é com você. E aí a gente vai ver se é irônico ou não. Parece ser algo um pouco contraditório, sim, mas a gente vai ver que Gideão vai aprendendo algumas coisas. Ele não está pronto aqui. O anjo fala: você é um homem valente, o Senhor está contigo. Pode ser incentivo. Poderia ser incentivo. Talvez um incentivo, ele não sabe o tom da fala, mas que foi dito: você é um homem corajoso. E a fé é com você. Porque às vezes a gente não sabe a força que tem, até a hora que precisa. Só que o Senhor é contigo. Ele dá a garantia primeiro. E a fé é com você, homem valente, tá? Ele está ali numa situação esquisita. Então respondeu Gideão: ai, Senhor meu, e aqui o Senhor não é Yahvé.
Ele ainda não está entendendo quem é essa pessoa. A gente vai mostrar já já. Se o Senhor aqui é Yahvé, se Yahvé é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E quem é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, Yahvé subir do Egito? Porém agora, Yahvé de novo, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então Gideão argumenta que Deus abandonou a gente. A resposta é: não está com a gente não. O anjo fala: o Senhor é contigo. Não é não. A gente está vivendo isso. A queixa é: cadê os feitos do Senhor que nossos pais nos ensinaram? Então, peraí, o pai dele ensinou ele alguma coisa. As gerações anteriores ensinaram alguma coisa. Gideão está 40 anos depois de Débora, possivelmente. Muito depois de Eude, depois de Otoniel. Então, houve algum tipo de ensino que ele sabia. Nossos pais ensinaram. Mas está dizendo: não está com a gente não. O argumento dele é certo? Em termos Deus os abandonou entregando uma disciplina. A disciplina, uma visão tentar fazer dele correto aqui Deus está disciplinando. O abandono é a disciplina de Deus pelo que vocês fizeram. Então eu estou entregando vocês na mão de outros povos. Então, Gideão argumenta com o anjo, dizendo: eu não concordo com você porque a gente está numa situação esquisita, e cadê esse Deus que nos desamparou? Então se virou para ele o Senhor, e aqui é Yahvé na língua hebraica, e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Então agora a gente começa a entender pela escrita quem é o anjo do Senhor. É o próprio Yahvé de uma forma visível. O que a gente pode concluir é que, então vamos chamar de Jesus aqui, vamos chamar de a segunda pessoa da Trindade. Uma aparição, uma teofania, uma visão de Deus de modo visível, ou seja, ele está falando com um ser humano ali. É alguém que ele conversa. Alguém fala, ele responde. Nós entendemos com toda a teologia bíblica por trás que Deus apareceu no Antigo Testamento de algumas formas. Esse é um dos casos. Deus vai aparecer, e a gente entende a segunda pessoa é o Deus Filho, também para o pai de Sansão. Nós vamos ver isso. E outras circunstâncias, para Josué. Então o Senhor vira para ele, ou seja, é o mesmo ser que está ali, mas agora o autor diz: o Senhor vira para ele e diz: mas essa é a tua força. Então, Deus afirma que Gideão já tem o que é preciso. Você já tem o necessário. Você já tem a força para ir. Mas lembra, qual foi a primeira palavra? O Senhor é contigo. O encorajamento inicial foi dado. Yahvé é com você. Vai nessa tua força que você tem condição de expulsar os midianitas. A garantia é Yahvé quem está enviando. A gente vai ver que ele vai ser capacitado. A questão é: poxa, por que a gente está assim? Como é que Deus é conosco? Então, você que é a resposta. Você é a resposta para os problemas. Ele vai dizer: eu sou a resposta. Já a gente vai ver isso. Então, o profeta já tinha explicado isso, né? O profeta explicou o motivo. Exatamente. Gideão deveria estar consciente do motivo, mas ele se queixa. Por que a gente está assim? O profeta já disse antes, a resposta nós já temos: idolatria. Vocês abandonaram o Senhor. Mas o Senhor acha alguém escondido num lagar, num tanque de pisar uva, malhando trigo para se esconder, e diz: o Senhor é contigo, homem valente, vai na tua força que o Senhor é contigo, você vai livrar Israel dos midianitas. Eu sou com você. A garantia é Yahvé. Não é mérito de Gideão. Em nenhum momento Gideão está sozinho. A primeira palavra é: eu estou com você. Então essa é a questão aqui. Seguindo. Opa. 15. Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Ele contra-argumenta novamente com o anjo do Senhor, que é o Senhor.
E aqui é essa, ai Senhor meu, não é Yahvé, ele ainda está entendendo as coisas, é o que em hebraico é o Adonai, é o Senhor, tá? Ai Senhor meu, como é que eu vou fazer isso? Gideão começa a se parecer com algumas pessoas da Bíblia. O que você lembra aí que falou assim, mas eu que vou fazer isso? Moisés. Agora tem uma teologia muito legal nisso, que é Deus chama os que não são. 1 Coríntios tem isso, não é? Deus chama os que não são para colocar debaixo de tudo os que são, os que se acham. Jesus chama pescadores, não chama escribas e fariseus. A Bíblia inteira tem essa ideia de é o fraco mesmo que eu chamo. É você mesmo que, mas eu não tenho estudo então. É você mesmo que eu vou chamar, para mostrar que a glória não é sua, para mostrar que a glória é minha. Ele chama não o irmão mais velho Esaú, que era o esperado. Ele chama não o irmão mais velho Caim, que era o esperado. O primogênito era sempre o esperado. Qual mais que não era primogênito e foi chamado? Davi, José também, né? José. Olha como a Bíblia é cheia de é uma fraco mesmo, é o piorzinho que eu vou chamar. Olha, a Bíblia está cheia disso. No Novo Testamento, a igreja de Corinto falou para ele, eu chamei os que não são mesmo, para envergonhar os que são. Vocês não têm nobre nascimento. Paulo fala isso, vocês não são de nobre nascimento. Gideão, eu sou de Manassés, eu sou o menor da minha casa, família mais pobre, o meu clã é o pior. Mas Jesus também, né? Jesus veio da cidade. Veio alguém de Nazaré que nasceu numa manjedoura, percebe? O cristianismo não é sobre a força dos homens. Coisa boa, Jesus. A fé cristã não é sobre o que nós temos de bom. É sobre a glória dele, que faz pessoas ruins como nós serem úteis para o trabalho. Olha que beleza isso, né? Não é na sua força mesmo. É Gideão que ele chama. É de Nazaré, que nasceu numa manjedoura, um lugar onde animal come. É isso que eu quero, para mostrar a minha glória. Então, ele retruca isso, e 16, tornou-lhe o Senhor, aqui é Yahvé, de novo, tornou-lhe Jeová, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. De novo, eu estou com você, eu estou contigo. Começou falando assim, terminou falando assim, eu estou com você. É na minha força, não é na tua, porque isso contrasta com, mas eu sou o menor. Então, já que eu estou com você, você vai ferir os benefícios de forma, vai parecer fácil, porque é parecer como se fosse só um homem. E lembra como é que o texto ilustrou os midianitas? Como nuvem de gafanhoto, eram muitos. Vai parecer só um, Gideão, porque eu estou com você, eu estou te qualificando, tá? E veja, é mais ou menos a palavra que Deus deu a Moisés. Eu sou com você. Gideão expressa muita similaridade aqui com Moisés. Muita. Eu te enviei. Vai na minha autoridade. Jesus em Mateus 28 diz, toda autoridade me foi dada. E de portanto, que esse que estou conosco todos os dias. Permanece a ideia de o Senhor é conosco e está conosco. Jesus disse isso aos discípulos. Vão. Eu estou com vocês e a autoridade é minha. Mateus 28, a grande comissão. E aqui nós temos uma comissão muito similar, tá? A presença de Yahvé que assegurava o resultado. Uma questão fácil. E agora, voltando aqui para a nossa estrutura. Eu estou aqui, o chamado. Agora vamos do 4. Gideão pede por um sinal para certificar do chamado de quem estava comissionando. É o Senhor, é Yahvé, ele não está entendendo muito bem isso, a gente entende o que o escritor disse, é Yahvé. Agora ele está falando com uma pessoa. E agora Gideão vai pedir um sinal para dizer, eu quero um sinal para saber que esse chamado é para mim mesmo e quem é que está me chamando. Vamos lá, versículo 17 a 24. Agora eu vou correr um pouquinho aqui. Respondeu, se agora achei graça, mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor. E o que é esse Senhor aqui que aparece? Daqui. Não tem esse Senhor na língua hebraica, de que és tu que
que falas comigo. Não tem, ele não chama de Yahvé. E não tem nem a palavra Adonai, não tem. De que és tu que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, eu vou esperar até que você volte. Então, Gideão não estava totalmente consciente de quem estava com ele, mas percebeu que tinha alguma coisa diferente ali. Por quê? Ele fala, eu quero trazer uma oferta para esse ser. E o nível da oferta que ele traz se parece com alguma coisa de alguém muito grande, alguém que era muito digno de receber isso. Ele não tem certeza, muita certeza ainda, mas ele sabe que está diante de alguém muito digno, tá? E aqui, mais uma vez, isso lembra Moisés. O que Moisés pediu para Deus na sarça para certificar assim? O que eu vou fazer? É para eu ir mesmo? Moisés pediu sinais. Não foi isso? O que Moisés pediu? A mão leprosa e a vara. Deus deu sinais a ele para dizer, eu estou te comissionando. Então, algumas similaridades de Gideão com Moisés. Moisés estava empenhado em um trabalho agrícola quando foi chamado. Sim ou não? Ele era o pastor de ovelhas. Gideão também. Moisés encontrou o anjo do Senhor, Yahvé. Sim? Aqui ele encontra o anjo de Yahvé embaixo de um carvalho lá na sarça. Moisés, como aconteceu, assim, o anjo disse que ia livrar Israel de algum povo. Para Moisés do Egito, para Gideão Os dois se acharam dos midianitas. Os dois se acharam incapazes. E aos dois foram feitos sinais. Então é muito similar, o autor está nos trazendo a imagem de Moisés, o libertador. Gideão, o libertador. Tá? Então tudo dia que Gideão pediu um sinal pela mesma razão que Moisés pediu, para convencer a si mesmo que era mesmo Deus que havia falado com ele. Então Gideão é como Moisés, chamado para libertar o povo. E então ele ele fala para o anjo esperar, e ele vai e prepara essa refeição. Parece que é rápido, né? Mas não, gente, demorou um pouco, né? Talvez aí, isso foi de manhã, talvez no fim da tarde, até no outro dia, mas ficou lá. Preparou um cabrito e bolo sem fermento, um éfa de farinha. Um éfa de farinha, essa medida aqui é mais ou menos 20 litros. É um negócio grande, é muita coisa. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, tá? O caldo aqui é muito grande. E trouxe-me até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Essa oferta aqui não é relativa a nenhum sacrifício levítico. Os estudiosos aí dizem que não tem paralelo desse tipo de oferta lá em Levítico. É algo que Gideão fez como um presente, uma refeição para um ser divino. O tamanho dela é. 21. Estendeu a mão do Senhor. Quem fez assim pão? Abraão, quando os 3 seres lá ficaram, né? Preparou também. Então, o anjo do Senhor, ele levou para o anjo do Senhor debaixo do carvalho. Toma a carne e os bolos sem fermento, põe-os sobre esta penha, esta pedra, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor na ponta do cajado. Legal que o anjo do Senhor tem um cajado, né? Pastor, um grande pastor, supremo pastor, não sei, não tem. Mas tem um cajado, o anjo do Senhor, que trazia na mão e tocou a carne e os bolos sem fermento. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. O anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Ou seja, o anjo aceitou. A ideia é consumir com fogo, é aceitar. Quando a gente vê isso no Levítico, quando os sacrifícios, o holocausto era um cabrito, né, algo queimado. Mas quando o fogo consome, significa que foi aceito. Tá? Então, aquela refeição foi aceita pelo anjo do Senhor, e Gideão confirmou o quê? O que ele pediu de confirmação? Veja aí, 6. Olha lá, 6,17. Se agora achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. És tu que me falas? Eu quero um sinal de que é você que me fala.
de que é o ser divino que ele fala. Então o sinal foi dado, sou eu. Eu esperei e eu estou aqui. Eu aceitei a sua oferta. É algo que desaparece, então é algo sobrenatural que acontece ali. Gideão está tendo a primeira certeza de que Yahvé está o comissionando. É o Deus de Israel. Ele não precisa de mais dúvida. Mas a gente vai ver que ele vai ter mais dúvida já. 22. Qual a conclusão de Gideão com o teste? Viu Gideão que era o anjo de Yahvé. Aqui ele diz, Yahvé. Ele diz, ai de mim, aqui ele chama de Yahvé, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Aí ele reconhece, eu vi o Deus de Israel face a face, o anjo do Senhor, e a gente vê a segunda pessoa da Trindade, e eles sabiam, era sabido de que quem visse a Deus morreria. Está lá em Jacó, desde Jacó. Todo mundo que vê ao Senhor no Antigo Testamento tem medo. Pensa que vai morrer. Isaías não foi assim? Eu vi o Senhor, eu vou morrer. Eu sou impuro. A santidade é tanta que eu vou morrer. Eu vi o Senhor. Então, pela primeira vez, Pedro, quando Jesus fala, joga aqui a rede que vai pegar peixe. Jesus faz isso e Pedro fala, afasta. Eu sou pecador. Sempre tem uma relação de medo com a presença de Deus. Sempre tem. Tá? Então aqui é a primeira vez que ele usa o nome Jeová para te dirigir a essa pessoa. E ele faz exatamente como todos os outros fizeram antes. Viu o Senhor, medo, temor. E o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então o Senhor rapidamente acalma o temor dele, assegurando, vai tá tudo bem, você não vai morrer. Esse então é o chamado de Gideão e o teste que ele faz. É Yahvé que está me chamando? É, e ele conclui isso. Ele diz, eu vi Yahvé, eu vi o anjo de Yahvé. Ele conclui, palavras dele. Seguindo, deixa eu pôr na nossa... Cinco, Gideão derruba o altar de Baal e o poste da casa de seu pai. Do 25 ao 32, Gideão agora é comissionado com uma tarefa antes de lutar com os amalequitas, ou com os midianitas. Seguinte, arruma a tua casa primeiro. E olha o que Deus fala para ele, é impressionante a situação que Israel estava. Pulamos aqui o 24, né? Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, a Yahvé, e lhe chamou, o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Então até o dia que o autor, talvez Samuel, escreveu o livro, tinha esse altar lá. Olha como foi marcante isso. Anos depois, séculos depois, possivelmente, tinha ainda um altar naquele local onde Gideão edificou ao Senhor, ou seja, ele reconhece e edifica um altar adorando ao Senhor. A segunda pessoa da Trindade apareceu para ele e ele adora, edifica um altar, que estava até hoje em Ofra lá em Manassés, esse altar. Naquela mesma noite ele disse ao Senhor, talvez por sonho aqui, tá? Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste que está junto ao altar. É isso mesmo, o pai de Gideão tinha um altar na casa dele, a Baal. E o poste que é a mulher de Baal, que é Astarote. Tá? Então olha só, o nível da idolatria aqui. Para Gideão remover a opressão dos midianitas, ele tinha que agora acertar a questão da idolatria, que foi isso que o profeta veio falar. O sermão foi, vocês abandonaram, vocês seguiram outros deuses. Então, vocês precisam arrumar essa questão da idolatria. É o pré-requisito para o livramento. E esse altar de Baal e o poste que estava na casa do pai, possivelmente era um local de adoração daquela região ali. Porque não era assim, ele tinha um altarzinho em casa. O altar de Baal e o poste era uma madeira alta, grande. Então ele talvez fosse um local na casa do pai dele de reunião.
para o povo adorar ao poste ídolo. Então Deus manda pegar um boi. Lembra como é que era Baal? Uma das formas de Baal era um touro. Então você vai pegar um touro do seu pai, um boi do seu pai, e você vai destruir o altar de Baal, e vai cortar o poste ídolo, e vai queimar esse poste ídolo. Edifica ao Senhor teu Deus um altar em cima desse baluarte. Possivelmente aqui é um lugar mais alto. Possivelmente esse altar aqui na casa era uma montanha, uma elevação. Então você vai, no lugar disso, você vai construir um altar ao Senhor em camadas de pedra, e toma o segundo boi e vai oferecer em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Deus está acabando com a idolatria de forma evidente. Você vai destruir o altar de Baal com um boi, e aí você vai edificar um altar de pedra, e vai pegar um segundo boi e vai sacrificar, e a lenha desse sacrifício do fogo vai ser o poste ídolo. Para acabar com isso. O que fez o primeiro boi? O primeiro boi destruiu o altar. Derriba o altar. O boi que vai destruir. Para mostrar que Baal não tem poder, nem existe, né? Mas para mostrar figuramente com o animal que não é nada. Baal é nada. Então Gideão tomou 10 homens. Então você pensa que o negócio era pequeno? 10 homens para fazer isso. Olha o tamanho, não era um altarzinho assim, na parede assim. São 10 homens para destruir um altar. Olha a quantidade de... Ele estava com medo, né? Mais uma vez, Adonice. Ela pegou de novo. Ah, cadê? Principalmente que era do pai dele, ia dar uma zebra danada esse negócio aí. Tomou 10 homens, dentre seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Gideão, mais uma vez, teme. Nós vimos ele no lagar, onde pisa a uva fazendo trigo, porque ele estava com medo dos midianitas. Agora aqui, Deus manda ele teme fazer de dia, porque ele teme a casa de seu pai e as pessoas da cidade. Então, olha o nível de Israel que estava, a ponto de os israelitas iam ficar bravos com ele, israelita, porque ele destruiu o altar de Baal. Olha o nível de idolatria que Israel estava. Então ele faz de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eles que estavam no altar de Baal, derribaram. Então, os homens da cidade viram, então era algo que era visível. Estava derrubado o altar e o poste ídolo que estava junto dele, cortado. Referido ao segundo boi, foi oferecido no altar. Então os caras acordaram, imagina, viu um boi pegando fogo lá e sem altar. E diziam uns aos outros: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez essa coisa. É difícil guardar o segredo com 10 homens, né? São 10 homens para guardar o segredo. Se cada um falar para sua esposa, já são 20. Né? Aí fala para o filho: não dá para guardar o segredo. Então foram inquirir, foi Gideão, filho de Joás, que fez isso. Então disseram a Joás: leva para fora teu filho para matar ele. Olha o nível de Israel. Vai matar alguém que destruiu o altar de Baal e Astarote. Abandonaram o Senhor, né? Pois derribou o altar de Baal e cortou o poste que estava junto dele. 31. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês vão contender com Baal? Vocês vão brigar por Baal? Ele vai livrar vocês? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Se Baal é Deus, ele que se levante e bate no meu filho. O Joás É pai. É o dono do altar. Do altar e pai de Gideão. E aí quiseram falar: Joás, traz seu filho aqui, vamos matar ele. Aí Joás fala: vocês vão brigar por Baal? Deixa que Baal brigue por si. Se ele é Deus, ele que mate meu filho. Meu filho vocês não vão pegar, não. Até aquele que foi rei? Não, Não, né? não. Isso é muito antes do reinado. Ele que brigue por si. Tiveram 2 casos da história da igreja interessantes que foram similares. Um foi com Bonifácio, 700 mais ou menos na história cristã. Ele evangelizava ali onde hoje é a Alemanha. E tinha na cidade, ali eram os bárbaros, uma ideia de um carvalho de Thor. É esse Thor mesmo que você está pensando.
um carvalho de Thor. Bonifácio cortou esse carvalho e ajudou a construir uma igreja com essas madeiras. Ele fala, esse cara vai morrer. Thor vai matar esse cara. Thor não existe. Né? E teve um outro caso que foi John Knox, na Escócia, o pai do presbiterianismo. Conta-se que mandaram ele adorar uma imagem de Maria. E ele pegou a imagem e jogou no rio e falou, ela que se salve, ela leve, ela que se salve. Então são duas coisas similares a isso. Que ele que se salve, se é Deus, que lute por si. E aí chamaram, naquele dia passou a ser chamado de Jerubaal. Gideão mudou o nome, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Jerubaal que Baal contenda. Isso era um tiro no pé, porque Baal não existe, então nunca contendeu com ele. Ficou Jerubaal, Baal nunca contendeu com ele, e ficou Jerubaal para mostrar que Baal nem existe, e é isso aí. E aí, vamos indo para o final aqui. Sei que eu vou passar um pouquinho. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram a se acampar. Agora aqui a preparação para a batalha. Então a gente tem o chamado de Gideão, né, que vai lá no carvalho e tal. Gideão fala, depois Gideão pede um teste para ver se a Yahvé que está com ele, e ele conclui que é. Depois vem uma comissão de acabe com a idolatria, primeiro. Ele faz isso, e agora vem a preparação para a batalha. O povo de Oriente, eles se ajuntaram, então chegou lá a época do ano deles invadirem e raparem tudo. Midianitas, amalequitas e povos de Oriente se juntaram e se acamparam lá no vale de Jezreel, lá em Manassés. Está lá na tribo de Manassés esse vale, que é perto de onde Débora e Baraque estavam lá. Onde Baraque, na verdade, lutou. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, tocou a buzina, uma coisa de guerra, um instrumento de guerra, uma trombeta. E os Abiezritas, ou seja, o clã de Manassés, se ajuntaram depois dele. Então veio o Espírito do Senhor. Isso é interessante porque o Espírito do Senhor é uma evidência de que tem autoridade para chamar a guerra. Era o Senhor que convocava os exércitos. E aqui o Espírito do Senhor o revestiu, capacitando para isso, e ele foi reconhecido pelas tribos como o Senhor está chamando. Vamos. Enviou mensageiros por Manassés, que também foi convocado para nos seguir. Enviou mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Vamos só rapidinho aqui ver onde é que ficam essas tribos. Lembrando onde é que a gente está no mapa agora, tá? Então ele convoca. Ele está aqui, tá? Ó, o Vale de Jezreel é isso aqui, ó, essa planície aqui, ó. Ele convoca para cá, vem Manassés, vem Zebulon, vem Azer. Vem gente dessas tribos, tá? Para pelejar em prol de Israel. E Naftali também, que é assassino. E deu a convocação. Aí fala, agora vai acabar. Vai ver o final do texto de vocês de hoje. E Deus fala assim, só mais um teste. Só mais uma coisa assim, para ter certeza mesmo. Olha lá. Só mais um, Senhor, o último. Disse Gideão a Deus, o 36 deveria ser assim, e foram à batalha e ganharam, e Deus libertou. Não, o 36 é, se has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, já disse, e eu sei que foi Yahvé que disse, eis que eu porei uma porção de lã na eira, no campo, em um local no meu campo. Se o orvalho estiver somente nela, só na lã tiver o orvalho, e a terra ao redor estiver seca, então eu vou saber que você vai livrar Israel por meu intermédio, como você disse. Irmão, Gideão é um exemplo. Não dá para ter um moralismo aqui com Gideão. Seja como Gideão. Claro, a fé de Gideão vai ser exaltada lá em Hebreus. Vamos ver que ele vai seguir o que o Senhor faz, mas neste momento ele está hesitante o tempo todo, ele está escondido, ele não sabe, sou eu mesmo, é você mesmo. Deixa eu falar, se você diz, é um cara muito hesitante de fé. Parece a gente. Parece eu. Vamos lá, não queria falar, mas parece eu. Por que ele faz com o orvalho esse teste? Já pensou? Por que não assim? Se é o Senhor, manda fogo.
Porque orvalho tem a ver com Baal, o Deus das chuvas. Orvalho tem a ver com a precipitação no céu de chuva. Gideão quer ter certeza de algumas coisas e ele está constatando que Yahvé é superior a Baal. Já viu isso derrubando o altar? Baal não fez nada com ele. E agora ele fala uma questão com o orvalho. Não é à toa, porque tem a ver com Baal. Baal está sendo eliminado da cabeça de Gideão. E aqui o teste é com... E assim sucedeu. Porque outro dia se levantou de madrugada, ele pegou a lã, apertou, encheu uma taça cheia de água. Uma taça não é de vidro não, tá? Um couro, provavelmente, cheia de água. Agora ele vai. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim tua ira. Ou seja, ele sabe que ele está fazendo algo que não é para se fazer, que é tentar a Deus, está na lei. Não é para fazer isso, mas ele faz. Rogo-te mais dessa vez que faça eu aprovar com a lã. Só que a lã esteja seca e a terra haja orvalho. Claro, porque é muito fácil a lã absorver água. Você já saiu com roupa de lã e choveu? Você fica ensopado. É mais fácil mesmo a lã pegar a água. Quero ver agora ao contrário. A terra molhada e a lã seca. Vamos lá. E Deus assim fez naquela noite. Então ele dá risada, é impressionante, né? E estava só a lã seca e a terra molhada. Deus é muito paciente. Porque o capítulo 7 ele vai para a batalha. E vai ainda errado. Deus fala, é muita gente. Então a gente vai ver semana que vem. Mas ele vai ainda errado. Ele convoca um monte de gente que vai para convocar. Mas o ponto aqui é isso. Gideão, até aqui, é assim, é alguém vacilante, hesitante. Que está vendo que é Yahvé que está falando, vai falar, mas eu não sei. Então a gente não é chamado aqui, irmão, só para pegar essa questão que talvez alguns vieram de outros meios evangélicos, tenha muito falar sobre Gideão, né? Faça teste com Deus. Irmãos, isso não é uma norma para a gente fazer, isso é um texto narrativo, não é para a gente fazer isso. E está falando que Gideão fez. A gente vê que é alguém o tempo todo hesitante, é alguém o tempo todo fraco. Não é um exemplo para a gente fazer. Senhor, se é para eu namorar aquela mulher, que ela venha hoje com roupa verde, ela vem com amarela, está meio esverdeada essa amarela aí. Você quer ver o que você quer ver, aí você pede para Deus fazer teste. Senhor, se for aquele emprego, que haja alguma... Se o telefone tocar... Isso é imaturidade de fé. Isso não é uma fé madura. Isso é uma fé hesitante. Nós temos isto hoje. Gideão não tinha. Gideão queria saber um pouco quem era Deus e para fortalecer, hesitou. Nós já temos isso. Nós já temos um sinal de que Deus é conosco. Todo primeiro domingo a gente vê esse sinal aqui nessa mesa. Ele é conosco. Nós vemos. Ainda Deus se abaixa a nossa fraqueza para falar, tá, eu vou dar um sinal para vocês que eu sou com vocês, para vocês verem. Nós temos um sinal. Nós temos princípios, regras para dizer, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Isso aqui não é um exemplo para nós tomarmos. Como é que eu vou tomar uma decisão? Filha, não é a decisão que ele vai tomar, é para dizer, é para saber se Deus era com ele que ele está fazendo o teste. O que era para fazer ele já sabia. A questão é, o Senhor vai comigo, eu quero ter um teste. E mesmo depois do que ele viu na pedra, que pegou fogo. Ela aceitou e ele concluiu que viu Deus. E mesmo assim, a toalhinha de Gideão, você pode enxugar o suor lá, limpar, quem quiser fazer. Mas veja, Gideão não é exemplo de seja como Gideão. Desconfiado, hesitante. Não é? Então, nesse primeiro ponto aqui, o que nós aprendemos? E aqui eu vou encerrar, gente, já passamos bastante, tá? Olha só. Gideão convoca e Gideão pede por mais um sinal para se identificar do êxito de seu chamado. Se como o Senhor disse, eu vou ganhar, me dá um sinal. Ele cita que Deus já disse. Então ele sabe o que fazer. Fazer teste com Deus é imaturidade espiritual, é preguiça, é querer ver sobrenatural em tudo. Ele já sabia o que tinha que fazer. Tanto que o pedido é, como o Senhor disse, se eu vou ganhar, me mostra
isso aqui. E Deus, na maior paciência, para alguém hesitante, faz isso. Eu acho que a paciência de Deus aí se justifica pelo contexto histórico de Gideão. Eu vou defender Gideão, o contexto histórico dele, o pai dele tinha um tremendo de um altar a Baal dentro de casa. Que a cidade ia lá. A cidade toda era em volta disso. Ele foi criado assim, porque ele precisa romper com a vida pregressa. Esse é o ponto E dele. aí o nosso Deus é extremamente paciente quando está a ignorância dele até ele chegar ao conhecimento. Então, eu queria dizer que Deus também é paciente. Sem dúvida. Eu acho que a paciência de Deus aqui é um atributo da misericórdia. Ele está ensinando alguém que foi, o pai tinha um altar lá, ele faz do orvalho que Baal é que faz isso. Ele entende que Baal é que faz isso. Destrói o ídolo. Então Deus está trabalhando acaba com essa idolatria de todos os jeitos. E veja, eu é que faço o orvalho cair de Gideão, não é Baal. Destrua a O idolatria. estranho é a velocidade que o pai dele percebeu ele não. O pai dele tinha um altar foi mais rápido do que ele. Esse Baal que contenda. Isso aí. Vamos Eu lá. acho que ele tinha assim, um receio. Ele enfrentou o pai dele, não é? Assim, no contexto familiar, como a gente já discutiu aqui, pessoas que se convertem, Do que catolicismo. a família fica contra. Isso tudo dá muita angústia também. Né? Ele foi. Então, a fé, nós vamos ver que a fé de Hebreus 11, que ele é citado, Gideão tem essa fé de eu vou, mas por enquanto ele está hesitante, vacilante, mas pedindo provas. E até aqui o nosso texto hoje, tá? Vamos lá, o que eu escrevi aqui, tá? Para a gente ser mais rápido. O texto está falando sobre o quê? Sobre os acontecimentos que envolveram o chamado de Gideão. Veja, está falando sobre a soberania de Deus? Não é isso que tem soberania de Deus, tem misericórdia de Deus, tem, mas o texto está falando sobre, se Samuel estivesse aqui, estou falando aqui sobre todo o contexto do chamado. Por enquanto é o chamado. Capítulo 7 é a batalha. Por enquanto os acontecimentos que envolveram o chamado de Gideão para libertar Israel. E aí a gente destrincha esses acontecimentos. Aqui, isso aqui são os acontecimentos. Israel fez o que era mal, e como discípulo do Senhor entregou Israel nas mãos dos midianitas por 7 anos. Porém Israel clamou ao Senhor, e este enviou um profeta para confrontar seu povo, e comissionou Gideão para libertar Israel. Gideão pede por um sinal para certificar-se do chamado, e de quem estava comissionando ele. E Gideão derruba o altar de Baal e o poste ídolo da casa de seu pai, obedecendo a ordem do Senhor, convoca as tribos para a batalha e pede por mais um sinal para certificar-se do êxito de seu chamado. Então tudo isso tem a ver com um chamado. É isso que Samuel, sendo escritor, coloca. O capítulo 6 é o chamado. O que envolveu o chamado? A falha de Israel, apostasia, disciplina. Deus levanta um profeta que corrige Israel. Deus levanta Gideão, chama, tem teste aqui para saber, ele acaba com a idolatria da casa do pai e pede mais um teste. Esse é o chamado. O que nós aprendemos então com o nosso texto de hoje? Não dá para ver a história inteira ainda. Hoje, o que nós aprendemos com esse texto? Muitas coisas, mas eu resumi nesta frase. Deus age em favor de seu povo quando este clama em meio ao sofrimento, repreendendo o pecado. Lembra do profeta? Deus repreende o pecado, comissionando e capacitando até mesmo pessoas fracas e hesitantes na fé para serem instrumentos em suas mãos. O ensino que eu acho que eu tenho aqui é: Deus comissiona, capacita pessoas fracas e hesitantes para libertar seu povo quando o povo clama em meio à opressão. Até pessoas fracas e hesitantes Deus chama. Se Deus chamou Gideão, Deus pode chamar. Deus pode chamar Bia. Deus pode chamar Júlio. Porque nós somos assim.
Se Deus chamou de Deus, nós estamos nesse balaio aí, de fracos e hesitantes na fé. Porque o povo clama. Um outro resumo assim, daquele canhoto, Pessoas improváveis. O tempo todo em Juízes pessoas improváveis. É Eude o canhoto, é Débora, é Baraque que tem uma hesitação, mas aqui o Gideão dá um passo a mais na hesitação. O Baraque fala, eu só vou se você for. O Gideão fala, eu quero ver se é você mesmo, Deus. Aí faz de novo. Então Deus chama a gente fraca e comissiona a gente fraca para ser instrumento na mão dele, em prol da sua igreja. Esse é o nosso ensino de hoje. Esse é o primeiro capítulo de Gideão. Semana que vem tem a batalha. Você vai ver que chamou muita gente, eu quero menos. Eu quero só 300. Não vai ser 300 de Esparta, vai ser 300 de Gideão semana que vem. É muito, Gideão, menos, vai tirando. Porque a glória vai ser minha nessa batalha, não vai ser sua. É isso que a gente vai ver. Capacita a gente hesitante. Então que Deus encoraje você a trabalhar para o Senhor. Mas você. Deus assim nos abençoe. Amém. Bia, para cá. Calma aí, homem, não tira não. Tá bom. Vamos orar?